Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 181 da OAB de Carapicuíba. Aqui nós conversamos sobre empreendedorismo, advocacia e recebemos muitos convidados. Eu sou Paulo Kissi. Meu nome é Luiz Rogério Barros. E hoje, querido doutor Luiz, nós vamos falar com quem? Hoje vamos falar com o ilustre presidente, o senhor José Augusto Viana, presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis. Senhor José Augusto Viana, é um prazer, uma honra ter Vossa Senhoria, Vossa Excelência aqui nos estúdios da subseção OAB Carapicuíba. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo essa visita para vocês. Para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande. E hoje aqui é encontro de presidentes, né? Doutor José Viana, doutor Paulo Kissi participando aqui deste importante podcast, onde hoje, meu amigo, minha amiga internauta, vamos falar sobre as perspectivas do mercado imobiliário para 2024. Tema muito importante e muito relevante também para a advocacia, né, doutor Paulo? É verdade, é verdade. E nosso convidado aqui, nosso querido presidente Viana, é uma figura importantíssima aqui no cenário estadual e nacional, né? A gente estava conversando um pouco aqui sobre a questão dos conselhos, depois a gente vai querer ouvir sobre toda essa conjuntura que ele já fez história e faz história aqui na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Muito bom. Fazer aqui uma breve leitura do currículo do nosso convidado de hoje. Senhor José Augusto Viana Neto, hoje vai falar sobre perspectivas do mercado imobiliário para 2024. É corretor de imóveis, com escritório no mesmo endereço há mais de 48 anos na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. É jornalista, presidente pelo 8º mandato do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, CRES da 2ª Região, uma autarquia federal que representa os interesses da categoria e conta atualmente com mais de 264 mil inscritos, dos quais 172 mil são ativos, com quase 25 mil empresas inscritas e mais de 6 mil estagiários ativos. Dr. Viana é vice-presidente do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis do COFES, é presidente da Câmara dos Profissionais Registrados em Conselhos e Ordens do Estado de São Paulo, foi também coordenador do Fórum dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas por 10 mandatos consecutivos. Também representante do COFES junto ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, há 15 anos, e diretor do Departamento da Indústria da Construção na Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Com esse currículo, doutor Paulo, olha, estou vendo que hoje o nosso podcast vai estar cheio de conteúdo. É verdade, olha, o nosso convidado aqui, ele é uma figura importantíssima aqui no cenário estadual e federal, né? E vamos perguntar um pouquinho sobre a trajetória dele? Vamos, doutor Viana. Qual a trajetória do Dr. Viana, corretor de imóveis, até chegar à presidência desta importante instituição que é o CRES São Paulo? Eu comecei corretor de imóveis na Praia Grande, né, lá nos anos 70, e de lá para cá eu me envolvi um pouco lá com as atividades classistas. Naquela época nós não tínhamos muitos inscritos no conselho, a maior parte exercia atividade de maneira ilegal até, e aí eu fui fazer parte como delegado do CRES, fiquei lá muitos anos, depois me envolvi um pouco mais, cheguei a conselheiro, de conselheiro fui a diretor-secretário, vice-presidente e presidente. Eu tive essa sorte de exercer inúmeras funções antes de chegar na presidência. Então, eu conheço todo o caminho, e conheço todas as dificuldades e problemas das etapas anteriores, o que me facilitou muito na condição de presidente. E hoje estamos lá, exercendo pelo 8º mandato, e um fato interessante, todo esse período que eu tive, nós tivemos uma oposição na primeira eleição e da segunda até o presente momento nós não tivemos nenhuma chapa concorrente. Então, vamos trabalhando. Enquanto
Deus dá saúde e as pessoas aceitam o trabalho, aprovam, nós estamos lá, trabalhando, desenvolvendo, fazendo com que a atividade seja reconhecida e respeitada pela sociedade. Olha só, que história bonita, né? História bonita, né? E eu fico feliz de ouvir, né, doutor Paulo, porque eu já fui e o colega é presidente de subseção, sabemos o quanto que é importante ter conhecimento da entidade. Não é assim, quero estar presidente direto. É importante ter todo esse conhecimento na vivência, na prática, para poder um dia servir a classe. Né? Isso é muito importante. Parabéns, doutor Viana. É verdade, é verdade. Muito obrigado. E essa experiência, doutor Viana, no Conselho Federal, como que foi? Porque o presidente também é vice-presidente do Conselho Federal. Sim, é muito empolgante porque no Conselho Federal você trata de questões nacionais. Então, quando você toma uma determinada providência, isso daí vai gerar efeito em todo o território nacional. E é muito bacana. E a oportunidade que temos também de participar de audiências públicas no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado e também nos ministérios. Então, isso nos obriga a ter um relacionamento político sempre atualizado, independente da bandeira que tiver no poder, nós temos que nos relacionar e para buscar, né, evidentemente, desenvolver as teses que são de interesse da sociedade na área da habitação e dos corretores de imóveis na área da intermediação. E nós sabemos que, como em todos os países do mundo, se não tiver um bom relacionamento com os parlamentares, não se vai a lugar nenhum. E o Conselho Federal de Corretores de Imóveis, temos lá um presidente, chama João Teodoro da Silva, ele é um corretor de imóveis lá do Paraná, e ele está também na presidência lá pelo 8º mandato também, e temos acompanhado bem de perto esse trabalho. E agora criamos uma frente parlamentar no mercado imobiliário, e acreditem vocês, a frente teve uma adesão tão expressiva dos parlamentares que somos a segunda frente. A primeira frente é do agronegócio, em segundo lugar é de negócios imobiliários. Isso daí dá à categoria uma força muito grande. E agora, há poucos dias atrás, na última semana de março, lançamos em Brasília a agenda parlamentar do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Esta agenda parlamentar, ela tem ali 87 projetos de leis que foram garimpados dentro do Congresso Nacional como os de maior interesse da nossa categoria. Nós temos ali alguns projetos de lei que consideramos importantíssimos para a sociedade. Trabalhamos, então, para que ele seja aprovado. Temos aqueles que consideramos que, se sofrer alguma modificação, ele poderá ficar também interessante para a sociedade. E tem aqueles que, mesmo com modificação, não tem jeito. Temos que procurar um jeito de barrar, porque são prejudiciais para a categoria dos corretores de imóveis, para o setor imobiliário, para a sociedade como um todo. Então, fizemos essa agenda parlamentar, convidamos lá os deputados e senadores para fazer a entrega do documento em mãos. Tivemos lá dezenas de parlamentares presentes. E agora, na continuação desse trabalho, é aquele trabalho de formiguinha, de gabinete em gabinete, agendando com cada um dos parlamentares, entregando a nossa agenda, falando a respeito dos projetos, para que eles possam virar leis e que sejam adequadas. Não só para que os corretores de imóveis tenham melhores condições de trabalho, mas para que a sociedade também esteja melhor atendido, principalmente na área da habitação. Um exemplo que eu dou para vocês. Na primeira versão do programa Minha Casa Minha Vida, lá em 2009, 2010, agora já nem me lembro bem,
nós insistimos com o governo que ele incluísse imóveis usados no financiamento do Minha Casa Minha Vida. Mas aí o setor da construção bateu de frente, e eles são poderosíssimos, né? Bateram de frente e conseguiram vetar o financiamento para imóveis usados, e ficou somente para imóveis novos. E agora, nessa que é a terceira versão do programa, o presidente Lula incluiu o imóvel usado no programa Minha Casa Minha Vida. E foi um sucesso fora do comum. E eu fiquei muito contente, porque a tese saiu do Cresce aqui de São Paulo, toda essa insistência, e aí o que aconteceu? Quando aplicado, nós vimos o sucesso que foi. Então, muito bacana, o cidadão ele pode escolher o local do imóvel onde ele quer comprar, né? Escolhe o tamanho do imóvel, ele vê qual é o melhor negócio para ele dentro daquela faixa de preço, vai lá e faz negócio. Ele não precisa ficar num conjunto que é uniformizado, né? Aquela coisa toda enquadrada dentro de um projeto só. Ele pode escolher alguma coisa que tenha mais a sua personalidade, o interesse da localização do local que ele trabalha, ou do local que os filhos estudam, e deu muito certo, foi um sucesso tremendo, tanto é que boa parte dos imóveis que foram financiados no ano passado no Minha Casa Minha Vida são de imóveis prontos. Então, isso é bacana porque quem tem um imóvel nessa faixa de preço até R$350 mil, com a taxa de juros do mercado, ele não encontra comprador. Tem um monte de gente querendo, mas o salário, a renda familiar, não atinge o mínimo necessário para que o banco possa aprovar o financiamento. Aí ele não compra. Agora, com a taxa de juros que é praticada pelo Minha Casa Minha Vida, aí ele consegue, porque o salário dele alcança para que o banco possa aprovar o financiamento. E deu certo. Então, foi bacana. Agora, o pessoal da área da construção está lá contestando, pedindo para cortar, porque senão vai ter desemprego na construção. E até quero aproveitar a oportunidade aqui e deixar minha opinião a esse respeito. Eu acho que o pessoal da área da construção não está com a razão, até porque eles nem mão de obra para trocar os prédios atualmente eles têm. Está uma falta de mão de obra no Brasil fantástica. Eu viajo, não só ao estado de São Paulo, como outros estados, e eu vejo, não tem ninguém para trabalhar na construção civil. Então, por esse aspecto, está mais na cara que perigo de desemprego não vai acontecer, né? E eu acho muito interessante, dar oportunidade para as pessoas ter acesso à sua casa própria, dar segurança para a sua família, ter o seu endereço para quando for fazer um crediário, tem lá direitinho. É uma questão que eleva a autoestima das pessoas e dá uma qualidade de vida muito melhor para aquele que chega a ser proprietário da casa que mora. É verdade, olha só, e esse tema é interessante, doutor Rogério, e essa questão de uma incorporação de uma tese, né, dentro da lei, vindo do Cresce. Vindo do Cresce, e eu fiquei pensando aqui, doutor Paulo e presidente, é uma oportunidade, inclusive, da sociedade adquirir imóveis melhores ainda. Porque nessa faixa de 300 até 350 mil, você tem um leque imenso de boas oportunidades de imóveis usados. Então, eu acho que a sociedade pode comprar imóveis ainda melhores. Olha, eu digo o seguinte, doutor Rogério, no Brasil, 85% dos imóveis comercializados não ultrapassam R$350 mil. Eu tenho certeza disso, em todo o território nacional. Então, aí nós estamos abrangendo quase que a totalidade dos negócios. E agora o presidente Lula vem aí com uma novidade, ele está aumentando a renda familiar, porque quem ganha mais de R$8 mil não tem direito de financiamento do Minha Casa Minha Vida. E nós já imaginávamos que a essa altura ele já tivesse regulamentado isso. Ele está aumentando para R$12 mil. Então, R$12 mil
vai incluir milhões de pessoas com capacidade de compra. Com a taxa de juro que é praticado no Minha Casa Minha Vida, todo mundo vai poder comprar sua casa própria, com certeza. Então, eu acho que é um programa extremamente arrojado. Para vocês terem ideia da importância desse programa, quando ele foi lançado pela primeira vez, lá quando deu a quebra do mercado financeiro lá nos Estados Unidos, lembra que estourou lá os bancos, caso do financiamento imobiliário, que estava sendo superfaturado e tudo mais. Então, naquele momento, os bancos brasileiros deixaram de financiar as incorporadoras e aí o que sobrou foi só o BNDES. E naquela época, o presidente Lula, junto com seus técnicos, criou Minha Casa Minha Vida para atender essa faixa de emprego aí, porque senão o Brasil ia ficar com quantos desempregados, imagina? E deu certo, né? Foi realizado. Nós tínhamos ali naquele momento 7 milhões, era o déficit habitacional no Brasil. 7 milhões. Aí o Minha Casa Minha Vida funcionou até 2014. Estima-se que foram produzidas 5 milhões de unidades. Então, se tinha um déficit de 7, foi construído 5, foi faltando 2, não é verdade? Só que construiu 5 e quando foi agora no lançamento do programa, o déficit habitacional era de 8. Então você vê a velocidade que o país cresce, que a população cresce, que o pessoal vem para a área de trabalho. E a produção imobiliária ela tem que ser tremendamente prestigiada, porque senão o país entra até em colapso. E veja, um pequeno espaço de tempo que as coisas recrudescem um pouco e o setor da construção não pode entregar o que tem que entregar, o déficit já cresce violentamente naquele período, praticamente anulando todo o trabalho que foi feito até então. Então nós acreditamos que esse programa tem que ser permanente e pelas características de crescimento do Brasil, eu acho que nós temos ainda pelo menos uns 30 anos de mercado imobiliário imensamente aquecido, só para poder conter este déficit, para dar tempo. Um outro detalhe aí que interessa muito para os advogados é a questão dos casamentos e dos divórcios. Vi uma estatística aí há pouco tempo que no Brasil tem 1,5 milhão de casamentos por ano. E 1,5 milhão de casamentos por ano, você está falando aí 1,5 milhão de novas moradias que você precisa. Não estamos falando nem Minha Casa Minha Vida. Moradia no financiamento convencional. Porque cada casamento é um imóvel. E nós temos cerca entre 700 e 800 mil divórcios. Mais um imóvel. Sem contar, presidente, outras oportunidades de negócio para a advocacia, que você tem análise de contratos, multas, regularização de imóveis, ou seja, é um mercado interessante não só para o corretor de imóveis, mas também para a advocacia. Aqui em Carapicuíba, aqui no nosso podcast, falamos com muitos advogados e empreendedores. Está aí, meu amigo, minha amiga advogada, oportunidades de negócios. E emendando, presidente, a profissão de corretor de imóveis ela mudou assim nos últimos 15, 20 anos drasticamente. Antigamente se pensava no corretor de imóveis, aquele profissional que tentou de tudo na vida e alternativo. Hoje não. Hoje sabemos que para ser corretor de imóveis precisa cada vez mais de capacitação. Queria que o presidente falasse um pouco sobre essa questão que a capacitação que o Cresce dá aos corretores de imóveis. Sim, o Cresce tem um leque de cursos fora do comum. Para você ter ideia, no nosso site, o total de palestras técnicas disponíveis está chegando a 7 mil palestras. É muita coisa, sobre todo e qualquer tema do mercado imobiliário nós temos lá. Cursos efetivos, nós temos cerca de 13 cursos que são de especialização.
nas diversas áreas de atividade do corretor. Ainda hoje de manhã tive uma reunião lá no CRES com o pessoal do departamento de cursos para nós estudarmos uma forma de aumentar o número de lançamento de cursos. Nós estamos com uma demanda aí de 4 novos cursos por ano e eu quero pelo menos um novo curso por mês. E é importante que se diga também, os cursos do Cresce, eles não são apenas disponibilizados para os corretores de imóveis do estado de São Paulo. Nós disponibilizamos para os corretores de imóveis de todo o Brasil. Então, ele é de 2017 até agora 2024, nós tivemos que passaram pelos cursos do Cresce 351 mil corretores de imóveis de todo o Brasil. Então, é uma universidade, né? É uma coisa fantástica. E a pessoa, para ser corretor de imóveis, ele hoje tem um curso de técnico em transações imobiliárias. E nós estamos trabalhando aí numa alteração legislativa para acabar com o curso técnico e ficar só o curso superior. É evidente que todos aqueles que têm a formação até então no curso técnico terão os mesmos direitos daí para frente. Mas do momento da nova lei para frente, aí terá que ser um curso de terceiro grau, com 4 ou 5 anos, não sei como será, para que o corretor vá para o mercado mais bem capacitado. Para vocês terem ideia, nós instituímos o exame de proficiente. Muita gente chamava exame da ordem. Não, o exame da ordem é na ordem, não é Cresce. Mas muita gente chamava de exame da ordem. Na primeira turma, você pega uma primeira turma que sai de uma escola com 40, 50 candidatos, faz o primeiro exame, o percentual de aprovação era 3%. Para se chegar a uma aprovação de 40%, era no 5º exame. Você vê que a dificuldade. Então, o sistema de ensino ele é muito falho. Só que o Ministério Público, como não tem previsão legal da aplicação do exame, o Ministério Público entrou com uma ação na Justiça Federal e, óbvio, ganhou. E nós tivemos que parar de fazer o exame. É muito ruim para a sociedade, porque você vai ter profissionais que não estão inteiramente capacitados para exercer a profissão. E aí, para o Cresce, nós temos um outro agravante. O nosso Departamento de Ética e Disciplina, Assessoria Jurídica, nós temos lá o triplo de advogados que deveríamos ter, porque o número de processos que você tem é muito grande em razão da baixa capacitação. E isso acaba redundando em processo, não tem outra saída. Então, nós vivemos dentro dessa luta aí, né? Procurar incentivar os colegas a se capacitarem dentro das suas especializações para que eles estejam cada vez mais trabalhando com assertividade, para que o cliente fique tranquilo. E no Brasil, ninguém é obrigado a procurar um corretor de imóveis para comprar, vender, alugar. Procura quem quer. E eu acho que está certo, porque fazer um negócio imobiliário sem uma assessoria técnica é temeroso, porque a complexidade do negócio é muito grande e o cidadão faz o quê? 1, 2 negócios imobiliários ao longo de sua vida. Não é uma coisa que se faz todo dia. Então, ele não conhece todos os detalhes que envolvem uma transação. E com isso, a assessoria técnica do corretor visa dar segurança, tranquilidade para as partes que estão lá contratando entre si. E se o corretor não tem uma capacitação à altura, como é que ele vai dar essa assessoria? Então, nós temos uma preocupação muito grande. Fazemos reuniões, palestras diariamente, o Cresce tem palestra todos os dias. Na época do lockdown, nós tínhamos 3 palestras por dia, de manhã, à tarde e à noite. Aí está todo mundo em casa, né? Tem que aproveitar. Acabou o período do lockdown, passamos a ministrar uma palestra diariamente, além dos cursos que são ministrados, todos à distância, com alta qualidade de produção, das videoaulas,
as ferramentas digitais, tudo de primeira qualidade. Olha só, hein? O Cresce inovando, principalmente essa questão de curso. Eu achei brilhante a ideia do presidente fazer um curso novo por mês, né? É incrível essa proposta aí. E os cursos que hoje tem, todos eles, o Cresce fornece o certificado. Sim, são claro. Cursos... Veja, são cursos de especialização dentro da atividade imobiliária. Nós temos curso de perito, e hoje o corretor é requisitado demais, principalmente para perícia judicial, ou então para auxiliar das partes dentro dos processos que estão em trâmite. Temos o curso de avaliação imobiliária, inferência estatística, enfim, tem uma série de cursos lá importantíssimos para a atividade. E a nossa intenção é lançar um curso por mês, porque você tem as especialidades, são em grande número. Na área de locação, por exemplo, o corretor que trabalha com locação, tá certo. Mas tem corretor que trabalha com locação de galpões logísticos, que não tem nada a ver com as locações corporativas, que não tem nada a ver com as locações comerciais, que não tem nada a ver com as locações residenciais. Então, só em locação, falei aqui em 4, 5 atividades, você tem universos totalmente diferentes no que diz respeito à ferição de idoneidade do cliente, para cada qual tem uma sistemática, ou relacionamento com os advogados, que é uma coisa muito importante nessa área de galpões logísticos e locação corporativa. Aí os advogados e corretores caminham lado a lado. Nenhum negócio desse é feito sem a presença dos dois profissionais. Então tem que ter um conhecimento de legislação muito claro, até para poder conversar com a assessoria jurídica do cliente. Agora, quando você parte para a área de avaliação imobiliária, valor de mercado, você tem imóveis residenciais populares, imóveis residenciais de luxo. É diferente casa de apartamento, como é diferente o imóvel comercial, o imóvel rural, imóveis de veraneio. E aí vai também os corporativos, os galpões industriais. Tudo isso tem o seu perfil próprio. E os cursos do Cresce estão voltados a essas especializações, né? Porque não adianta eu dar um curso de locação residencial para um corretor que está trabalhando com galpões logísticos. O universo dele é outro, totalmente diferente. Ele nem se interessa em saber o que passa lá na locação residencial. Então, e diante disso, nós também temos aí uma extensão do relacionamento para com entidades internacionais, entidades estrangeiras. Hoje, o Conselho Federal de Corretores de Imóveis já temos 35 acordos de cooperação assinado com entidades dos Estados Unidos, da América do Sul, da Europa, da Ásia, para intercâmbio de informações, participação em reuniões, feiras, eventos e debates, né, lá fora, para vender o Brasil para os estrangeiros, e aqui dentro fazer com que os colegas brasileiros vendam imóveis para fora e que tragam também investidores, né? Então, essa é uma luta constante, né? Não é só cuidar lá do estado de São Paulo, não, tem uma série de coisas aí que entram na atividade. Presidente Viana, entrou uma pergunta agora aqui no nosso chat. Inclusive, você, internauta, pode mandar os seus comentários, as suas dúvidas, suas perguntas agora aqui no nosso chat. Doutor Douglas dos Santos, obrigado pela audiência, doutor. Ele pergunta: boa tarde. Existe algum projeto de lei que os cartórios em atos de compra e venda que obrigue a presença do corretor de imóveis para viabilizar a negociação? Bom, tem aqui no estado de São Paulo mesmo, temos 3 projetos na Assembleia Legislativa. Tem alguns estados brasileiros que aprovaram essa lei
de fazer constar na escritura o nome do corretor de imóveis que fez a intermediação daquele negócio. Mas foi o Augusto Aras que entrou com uma ação de inconstitucionalidade, porque esse tipo de lei não pode ser da Assembleia Legislativa, tem que ser do Congresso Nacional. E nós temos em andamento lá no Congresso Nacional um projeto de lei que visa atender essa questão, fazer constar na escritura se teve ou não corretor. Então as partes vão declarar se teve corretor, fulano de tal, e se não tiver corretor, vão declarar sobre as penas da lei que não teve, para evitar o exercício ilegal da profissão. Agora, o que o nosso internauta está querendo saber é o seguinte: se nós vamos ter uma lei que vai obrigar o corretor de imóveis na escritura, em toda a escritura. E a resposta é não. Não existe isso. Muita gente fala, mas lá nos Estados Unidos é obrigado o corretor em todo negócio. Não é verdade. Nos Estados Unidos tem corretor em todas as transações, porque os clientes querem o corretor, eles não são bobos, né? Então, e nos Estados Unidos é proibido o corretor trabalhar sem seguro de responsabilidade civil. E vocês sabem, né, como advogados, que lá nos Estados Unidos a lei é aplicada de verdade de imediato. Não tem um jeitinho, né? E aí o que acontece? Se o corretor erra, ele vai responder por perdas e danos de imediato. E a pessoa sabe que ele vai ter como pagar porque ele tem seguro. Ele é obrigado a pagar o seguro. Então, todo mundo vai atrás do corretor. Não é porque o corretor é bonito, não. É porque o corretor ele garante de verdade que as partes não tenham prejuízo. Agora, aqui no Brasil, nós não temos obrigatoriedade de seguro. Se vier um dia isso, evidentemente que eu acredito que a população também irá dar preferência a ter o corretor, para não ter dor de cabeça. Mas eu não posso nem falar nisso, porque senão os colegas me matam. Falam, o Viana está querendo arranjar mais uma despesa para a gente, tem que pagar seguro para poder trabalhar. O pessoal pensa o contrário. Lá em 2002, quando passou a valer o Código Civil Brasileiro, já no ano de 2000, eu recebi inúmeras críticas. Pô, o Viana não fez nada. O artigo 723 do Código Civil Brasileiro nos impõe responsabilidades imensas e o Viana não fez nada para evitar que isso acontecesse. E eu fico imaginando assim, doutor Luiz e doutor Paulo. A única coisa que existe na legislação brasileira que pode incentivar o cliente a procurar um corretor de imóveis é o artigo 723 do Código Civil Brasileiro, porque dá ao corretor responsabilidade total sobre todos os aspectos da transação. E eu digo para os colegas, se não é isso, por que o cliente vai procurar o corretor? Mas será que é pela melhor oferta? A melhor oferta até o próprio corretor procura no Google, não é verdade? Então o que a pessoa quer? Ela quer segurança. Ela quer saber que ela vai pagar e vai ter aquilo que ela está comprando, não vai correr o risco. E muito colega ainda acha que tem que responder por aquilo. Veio agora a decisão do Superior Tribunal de Justiça de que o tributo, mesmo que não esteja ajuizado, ele pode gerar efeito agora na atualidade contra o proprietário atual, mesmo tendo passado por 4 ou 5 proprietários. Aí fala, Viana, nossa vida virou um inferno agora, vocês não fizeram nada, tem que reverter isso daí. Fala, meu Deus, como reverter? O leigo, diante de uma situação como essa, se ele for fazer negócio direto, ele está perdido, porque ele não sabe como tomar as providências para evitar todas essas questões que estão gerando efeito na transação. E você, que é o único profissional que sabe, você quer destruir isso daí? Então as pessoas pensam ao contrário. Aquela zona do conforto, não ter que fazer nada e ganhar, é o que predomina. E é muito pelo contrário, como é nos Estados Unidos, responde por tudo e paga pelos erros que comete. Todo mundo procura o profissional, 95% das transações são feitas através de corretores de imóveis espontaneamente.
Agora, não há no mundo nenhum país que tenha a obrigatoriedade de ter corretor de imóveis numa transação. É importante que todos saibam disso, porque eles ficam imaginando, ó, tem isso, e não tem, não existe nenhuma constituição de nenhum país permite que haja obrigatoriedade do corretor de imóveis na transação. Então, a população procura o corretor pelo fato de buscar mais segurança na transação. E é esse o recado que a gente tem que levar para a sociedade. Eu sou um profissional capacitado, tenho conhecimento suficiente para evitar que meu cliente tome prejuízo. E o resultado, a minha remuneração, meu honorário, ele vem pela minha assessoria, por uma assessoria bem-sucedida em que o cliente está tranquilo. Então, eu acho muito bacana. E a profissão de corretor de imóveis, eu a considero uma profissão até sublime, porque o construtor vai lá e faz a casa. Aquela coisa material, está lá. Aí vem o corretor e põe uma família lá dentro. Ele põe alma, põe seres humanos ali. E aí, a partir daquele momento, deixa de ser uma casa, passa a ser um lar. É uma outra história, né? Nós estamos falando um outro plano. Então, é uma atividade bonita, que a pessoa sente-se gratificada. Eu mesmo, ao longo de minha vida, quantos amigos fiz? Né? Cada cliente que eu atendi é um amigo. É certo que de vez em quando tem algumas encrencas aí que não tem jeito, né? Todos nós somos obrigados a enfrentar. Mas a maioria é tudo amigo. E eu exercendo essa profissão há 50 anos, hoje eu não trabalho. Quem trabalha é minha mulher e minha filha, que estão lá no escritório desde a época que eu vim para a presidência do Cresce. Porque as atividades como presidente não me permitem exercer a profissão. E em determinados momentos em que eu fui impulsionado a exercê-la, senti-me acanhado por uma questão ética, porque tudo estava vindo para mim em função da presidência e não da minha atividade. E aí eu preferi deixar de lado para não misturar, né? Então, minha mulher e minha filha que exercem a atividade. Mas de vez em quando tem cliente que vai lá no escritório e fala para os velhinhos, fala, não, eu só faço se o Viana estiver aqui, eu quero o Viana. E hoje elas estão vendendo imóveis lá para os netos daqueles que eu vendi no passado. Isso é muito gratificante. Olha só, interessante essa história do nosso presidente e a importância do corretor de imóveis. Mas eu tenho aqui uma questão aqui que foi levantada. O presidente também tem uma experiência como diretor do Departamento da Indústria da Construção na Fiesp. A Deconcid, né? Fala um pouquinho, presidente. Eu participo. Bom, é um grande colegiado, né? Quando você fala na Fiesp, você está falando no núcleo principal na área da construção do Brasil, fica ali. E lá os grandes empresários, políticos, gestores, então todos os envolvidos na área da construção, não é só construção imobiliária, é construção de estrada, viadutos, construção pesada. Ali estão os grandes empresários que participam, discutindo e debatendo temas de interesse. Um exemplo, carga de transporte nas estradas, problema de peso. Sabe que boa parte dos caminhões, eles trafegam com um limite de peso superior ao permitido por lei. E aí vem Ministério Público, Departamento de Estradas e Rodagem, e há uma briga danada, os sindicatos e tudo trabalhando no sentido de equalizar, de encontrar uma solução para que todos possam desenvolver o trabalho. O setor da construção possa ter um frete adequado, né, que permita que as pessoas possam desenvolver seus projetos sem ter que gastar tanto dinheiro, e também trabalhar para a segurança e conservação das estradas. Esse é um aspecto. Aí nós vamos, em determinado momento, debater a questão da taxa de juros no financiamento imobiliário e a faixa de renda, que vai ter determinado percentual
para poder haver uma distribuição mais equânime. Então, lá no DECONCID, na Fiesp, são discutidas questões macro de interesse da atividade em todo o território nacional. É uma participação que eu considero extremamente importante. E a vossa atuação nesse conselho é propiciar... Apenas de apresentar sugestões, quando na hora da votação votar a respeito daquilo que está sendo colocado em discussão. Eu acho interessante esse ponto, né? E nós estamos também com uma atuação muito forte agora na Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Na ABNT nós entramos lá como sócios mantenedores, está fazendo já alguns anos, e agora criamos pela primeira vez na história da ABNT um comitê de negócios imobiliários. E estamos trabalhando para a implantação de normas para documentos imobiliários. Isso daí é muito bacana porque vocês que são advogados têm bastante noção do que eu vou dizer agora. O corretor de imóveis ele tem uma certa infelicidade diante do judiciário, porque quando ele apresenta um documento, uma reivindicação, uma ação na justiça, e ele menciona lá que o documento foi feito com base na resolução do Conselho Federal, muitos juízes têm uma ideia do Conselho Federal ser corporativista. A sociedade ainda não entende os conselhos como órgãos de fiscalização da atividade profissional. A sociedade entende que os conselhos de fiscalização são órgãos classistas, de defesa de interesse dos profissionais neles inscritos. Não sabe que o órgão existe para proteger a sociedade dos maus profissionais. Este é um equívoco que ele existe, e eu sei, pelos diálogos que tenho dentro do Congresso Nacional, com os parlamentares principalmente, e a visão equivocada dos conselhos. Eles têm uma visão de que os conselhos são corporativistas. E muito pelo contrário. Os conselhos são até criticados pelos inscritos pela fiscalização que tem e pelo julgamento dos atos que são praticados no exercício da atividade. Aí, quando cai lá na mão do magistrado, está lá a resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis. Ele fica com aquela pulga atrás da orelha que aquilo ali é corporativismo. Diferente de que, quando pega uma norma técnica da ABNT, o documento foi feito com base na norma técnica ABNT número tal. Aí, opa! Então a história é outra. Ele já vê que ali a norma da ABNT é uma norma criada pela sociedade como um todo, porque ela é discutida, debatida, com todos os setores da sociedade, não só aquele que é especialista naquele assunto, mas todos falam a respeito, discutem, debatem e depois ela é votada. Então ela tem uma credibilidade fora do comum. E nós criamos este comitê de estudos das normas justamente para que as nossas resoluções tenham também as normas, para que isso dê mais segurança para os magistrados e mais confiança também para a sociedade. Né? Porque eu tenho certeza que a sociedade tem uma visão muito positiva quanto à ABNT. Então, por isso nós estamos fazendo esse trabalho. E eu sempre citei em meus exemplos, dentro do Congresso Nacional, nos debates com os ministérios, eu sempre uso como exemplo o Conselho de Nutrição. Muita gente fala, poxa, por que Conselho de Nutrição? Agora, para ser cozinheiro, precisa ter fiscalização? Isso passa na cabeça das pessoas. Mas veja você, numa escola, a merenda da escola faz mal para uma criança. A primeira reação da mãe é reclamar na escola. E a primeira reação da escola é esconder que aquilo teve problema, não deixar aparecer. Que ninguém quer. Se for reclamar com o prefeito vai tentar esconder o problema para não ter problema com a administração dele. Agora imagine só, a mãe do aluno, se ela vai reclamar no conselho de nutricionistas,
é o único órgão que tem autoridade para entrar lá no centro de produção de alimento e fazer a fiscalização. Ver como é que estão as pessoas lá dentro, qual a formação daquelas pessoas. Vão verificar lá como os alimentos estão sendo armazenados, de que forma está, a indumentária está correta, não está. Eles vão poder tomar uma providência. Se for o caso, eles têm autoridade para multar a prefeitura. Mas ninguém vai lá no Conselho de Nutrição. Sabe por que ninguém vai? Porque acha que é dos nutricionistas, que é um órgão corporativista. E não é verdade. Todo o Conselho preza pela atenção à sociedade. Então, essa é uma visão ainda que tem muito que avançar no Brasil. Os conselhos têm que encontrar uma linguagem para passar isso para a sociedade de uma maneira mais assertiva, para que a sociedade também saiba como usar esse equipamento que é o conselho a seu favor. Presidente, vamos voltar um pouquinho ao tema de mercado imobiliário, vamos falar um pouquinho mais. A pandemia, obviamente, sabemos que mudou drasticamente a vida de todos nós. Ao longo da história da profissão de corretores de imóveis, poucas, acredito eu, foram as transformações nesse cenário. Só que agora vivemos o mundo da era digital. E se falava muito, a profissão de corretor de imóveis vai acabar, o que a gente sabe que não é verdade. Qual a sua opinião em relação a essas plataformas digitais, onde o cliente compra, vende, aluga, sem nenhuma, muitas vezes, intermediação da pessoa humana? Não vou nem dizer do corretor, da pessoa humana. Olha, eu tenho acompanhado muito de perto esse mercado e o Cresce tem investido recursos nas plataformas digitais. Temos lá uma pequena fábrica de software no Cresce, para poder avançar o nosso portal imobiliário, o site do Cresce, o aplicativo do Cresce. Nós investimos bastante nisso e estamos progredindo. Eu vejo assim, as empresas que fazem transação via internet, todas elas são inscritas no Conselho e nós fiscalizamos esse trabalho muito de perto. Não há espaço para exercer a atividade sem o registro no Conselho, sem a nossa fiscalização. Nós temos, inclusive, robôs de fiscalização na rede mundial de computadores para detectar os anúncios que estão aí sem uma responsabilidade técnica, para que possamos fiscalizar. Eu acredito que é um avanço extremamente positivo. Agora mesmo o Conselho Federal de Corretores de Imóveis está lançando um programa que é um registro de negócios através da rede de computadores, com a garantia do Bitcoin, qual é o termo mesmo que se usa? Agora não me ocorre, mas que dá a garantia de que o contrato é imutável, não tem como alterar. E tudo visando a segurança e a celeridade do negócio. Então, recentemente foi feita uma primeira experiência de uma escritura, um proprietário lá no Rio de Janeiro, o comprador em Miami, e o imóvel na cidade de Santos. E eles fizeram a transação. Foi uma transação via cartório, todo mundo assinou sem estar presente. E foi tremendamente exitoso, e vários negócios estão sendo feitos desta forma. Principalmente aqueles que são investidores no mercado imobiliário. Eles não têm interesse em ir lá ver o imóvel, entrar, ver como é que é. Isso daí é a pessoa que vai morar, que gosta de ir ver e quer conferir. Mas o investidor não. O investidor ele quer saber, ele verifica pelo Google Maps o entorno, se as coisas estão adequadas, e vai fazer um cálculo ali de investimento e de eventual retorno que possa ter. E faz o negócio. E vai passar lá uma vida sem ir no imóvel, sem conhecer, e ele vai ter renda. Temos agora aí corretores de imóveis dos Estados Unidos fazendo parceria com corretores de imóveis brasileiros. Eles oferecem imóveis lá, você dá 20% de entrada, financia 80% e depois não paga nada da prestação. Ele é que paga a prestação para você com o aluguel que ele pega lá do imóvel. Então veja que coisa fantástica, né?
Isso tudo está sendo feito pela internet. Então, tem uma série de corretores de imóveis brasileiros que estão recebendo seus honorários frente a esses negócios que estão sendo realizados em parcerias no exterior. Então, eu acho que a internet ela veio para trazer mais segurança, mais velocidade, mais segurança e eficiência. Agora, tem muito colega que vê a internet como uma inimiga, né? Fala, não, a internet é inimiga do corretor. Não é. O inimigo do corretor é o cara que sabe mexer com a internet. Bom, e não é inimigo, é adversário, né? Então, aquele que sabe ganha muito dinheiro. E aquele que não procura se atualizar vai ficando a cada dia que passa mais para trás. A linguagem do mercado hoje não é mais uma linguagem que era há 20 anos atrás. As práticas de mercado de hoje não são mais as práticas do que era 10 anos atrás. Agora nós estamos vivendo dentro de uma realidade que há 5 anos atrás eram inimagináveis. Hoje você deita com o mundo numa situação e amanhece com o mundo em outra situação. Quem trabalha com desenvolvimento de tecnologia digital, ele nem sabe o que vai ser daqui a 15 dias. Os alunos que estão trabalhando, estão estudando hoje desenvolvimento nas universidades, pode ter certeza absoluta que não existe ainda a profissão que eles vão exercer na hora que terminar o curso. Ela será inventada durante esse período. É muito rápido, a mudança está muito grande. E o mercado tem que acompanhar. Porque se não acompanha, fica para trás. Eu sou um corretor já vivido, 50 anos. E eu vejo as práticas hoje eram absolutamente inimagináveis há 20, 30 anos atrás. Não dava para pensar no que está acontecendo. E essa evolução daqui para frente ela será muito mais veloz, que a partir do momento que se aumenta a capacidade de multiplicar dados, como vem aumentando, e as novas tecnologias, agora com o advento da inteligência artificial, meu Deus, o que será? Então, eu lembro que o Irmãos Vilas Boas, quando nos anos 60, descobriram uma tribo lá no Amazonas que eles mudavam de local e levavam as pedras que eles usavam nas suas malocas. E o maior problema deles era transportar as pedras. Os irmãos Vilas Boas levaram carrinholas de aço para eles colocarem as pedras e ficar mais fácil de transportá-las no momento que eles fossem se deslocar. Pois não é que eles puseram a pedra dentro do carrinho e tentaram levar o carrinho no ombro? Ele não sabia que o carrinho tinha que pegar nos 2 braços e empurrar. Precisou de explicar. A mesma coisa é a informática. Tem uma série de coisas acontecendo no mercado que eu tenho certeza absoluta que nós 3 aqui na mesa não temos a menor ideia de como se beneficia daquela tecnologia. No nosso celular, se você abrir seu celular, existe um universo de tecnologia que nós não conseguimos usar 10% do que está lá dentro. Então, eu considero isso uma prioridade para os profissionais, se atualizarem para não ficar para trás. Muito bom. Olha só, é uma coisa com a advocacia, né, doutor Paulo? O advogado que não está nas redes sociais, não está no mundo digital, não se atualiza constantemente, vai ficar fora do mercado. Bom, e me diz uma coisa, e os pareceres pela inteligência artificial? As manifestações processuais através de inteligência artificial? Já existem inúmeros escritórios aqui mesmo no Brasil que já estão se utilizando. Já foram me oferecer lá no Cresce inteligência artificial para preparar os relatórios de processos administrativos. Imagina, joga um banco de dados, as legislações e as decisões tomadas até então, e agora deixa o resto com ela. Isso daí significa o quê? Lá nós temos 40 advogados. Dá para entender que não precisa dos 40 mais, que um só tá bom. Então tem que ter cuidado, tem que saber usar
e tem que saber se mostrar útil, senão fica para trás. E não é de maneira ilegal, de maneira desumana, não. Faz parte da evolução do homem, não tem como. Então, temos que estar antenados, né? Olha só, essa questão da inteligência artificial, até perguntar para o presidente sobre essa evolução que o presidente está acompanhando. Além desse caso de terem ido até o Cresce oferecerem esse sistema, o presidente chegou a ter mais assim, informações em sentido de novas propostas para implementar lá no Cresce? Olha, eu te digo que eu, pessoalmente, tenho feito algumas experiências. Em determinados momentos, eu gosto de perguntar para a inteligência artificial, né, digital, o que ela faria. E digo para você que ela é uma boa conselheira, viu? Ajuda muito. Com a experiência que a gente tem de vida e mais a inteligência artificial, dá para fazer um misto aí que se chega a conclusões muito boas, de forma muito rápida. De forma muito rápida. Agora, a maior dificuldade do ser humano nesse momento é saber perguntar. Saber formular a pergunta. Porque a inteligência artificial, ela responde praticamente tudo. Agora, ela é uma manifestação exata, né? Ela não interpreta, ela não tem meias palavras. Então, você tem que saber perguntar para ter uma resposta adequada. Muitas vezes eu vejo que ela me dá um caminho muito bom, mas para seguir por aquele caminho, eu preciso um pouco mais de segurança jurídica. Aí, dentro daquilo que ela me respondeu, eu tiro uma certa conclusão e jogo-lhe mais uma pergunta. E ali eu vou buscando um meio de chegar num resultado que seja interessante. Então, eu percebi que hoje ganharia muito dinheiro quem souber ensinar a perguntar, sabe? A tirar a dúvida com a inteligência artificial, a inteligência digital. Eu tenho feito uso experimental e já vejo aí que tem empresa. Você vê, o Tribunal de Contas da União contratou agora uma empresa. Quando eu vi no jornal, na mesma hora passei um WhatsApp para a superintendência do Cresce, falei, entre em contato com essa empresa e vamos contratá-la. Da mesma forma que o TCU contratou, pega o edital deles lá, faz uma cópia aqui, vamos publicar e vamos contratar a empresa para colocar dentro do Cresce. E vamos avançar. Porque o objetivo qual é? Conciliação de pagamento, conciliação dos tributos, os pareceres técnicos. Tudo isso, nós temos um banco de dados que dá para fornecer a essa inteligência todos os elementos necessários para que possamos trabalhar. Ora, será que desta forma nós não vamos conseguir reduzir o prazo processual médio, que é de 18 meses, vamos conseguir reduzir para 90 dias? Olha que maravilha. Se isso acontecer, vamos ficar mais eficientes e a sociedade mais garantida, mais segura de nos procurar, inclusive. Então, nós não podemos ficar quietos. Tudo que eu vejo de novidade, imediatamente eu procuro pesquisar e analisar as formas de aplicação dentro do universo em que vivemos. Interessantíssimo esses pontos, né? O presidente aproveitando a inteligência artificial e sendo os pioneiros. Mas tem que ser, senão vamos ficar para trás. E a inteligência artificial não é um negócio que dá para você esperar até julho para ver, não. Em julho já vai ser outra história. Então tem que ser agora. O presidente utiliza a do chat GPT. Fala GPT? Como que fala? GPT.
O GTP eu uso, mas o BART, ele é mais eficiente porque ele é atualizado até agora. O GTP é atualizado só até 2021, me parece, o 22. E o BART não, o BART é atualizado até ontem. Ele pega tudo que está Eu na gosto de usar uma da Unicamp chamada Maritaca, Mary Talk. Coloca aí, internauta, no Google, Mary Talk. É uma inteligência artificial desenvolvida pela Unicamp, 100% dados brasileiros, nacionais. Bem interessante. Então, olha, já fica a dica aí do nosso presidente. Como é que é? Maritaca? Maritaca, aí, é isso. E tem lá, Mary Talk. Depois eu passo o caminho certinho. E é brasileira, né? É brasileira, desenvolvida pelo Unicamp. De repente consegue até dar uma incentivada. Mas olha, tudo isso que aparece a gente tem que correr atrás, verificar, porque isso daí dá eficiência, celeridade e outra coisa, segurança, né, que é o grande negócio, é a segurança. O ser humano ele tem uma visão que gera interpretações de questões que não pode ter interpretação, tem que ser exata, né? E a legislação tem muito disso. Então eu acho que a inteligência artificial ela vem e vai ajudar bastante. Se bem que está ajudando os marginais também, né? Eu vejo que hoje o número de golpes que se aplica na internet, no mercado imobiliário, com o uso de inteligência artificial, está começando a aparecer já de maneira a incomodar. Presidente, só queria agradecer aqui a alguns internautas, né? O Dr. Miyoshi Naruse está conosco aqui, presidente e foi foi presidente e atual vice-presidente da Associação dos Advogados da Lapa. E, olha, a nossa audiência já está lá na Europa também. Dr. Hélio Filho, mandando um abraço de Portugal ao amigo Augusto Viana, que sempre derrama sabedoria em suas entrevistas. Muito obrigado, Hélio. Tá lá, colega lá de Portugal, mandando o seu recado. O Hélio eu tenho que falar, o Hélio é suspeito, né? Ele está aí, eu não posso levar em consideração, porque eu sou muito amigo dele e do pai. Ele morava na Praia Grande. E quando eu chegava para a reunião do Rotary, o pai dele presidente do Rotary Club lá da Vila Caiçara, e eu chegava e ele falava assim: mestre Viana, derrame o balde de sua sabedoria sobre nós. Um abraço para o Hélio, alegria saber que está aí nos assistindo. Mas isso é bom demais, né? A gente precisa de ter os amigos aí para nos incentivar. E, presidente, fala um pouco, como que o presidente avalia esse momento atual do cenário político e financeiro do país? Olha, eu vejo com muito otimismo, porque eu acho que são poucas as nações no mundo que suportariam tantas questões difíceis como aquelas que passamos, digamos, nos últimos 50 anos. Se você pegar a história do Brasil nos últimos 50 anos, é uma loucura. Eu peguei uma época em que a inflação era assim, você chegava no supermercado, pegava essa caneta, ela estava lá na prateleira por R$2. Aí você punha ela no carrinho. Ficava na fila. Se estava na fila, vinha o cara com a maquininha, por favor, pegava a canetinha, R$2,10 e punha a canetinha de volta lá. Tudo bem. Chegava no caixa, vinha o cara lá do caixa, mudou no sistema, tá R$2,15. Então o preço aumentava sim, e era assim. Eu recebia o aluguel do meu locatário, eu tinha que depositar para o proprietário imediatamente. Se eu depositasse para ele no dia seguinte, eu tinha que pagar o overnight. Porque o dinheiro no banco, à noite, ele rendia um recurso. Tal era a velocidade da inflação. E eu cheguei a trabalhar com inflação de 80% ao mês. Não é ao ano. 80% ao mês, que dá mais de 2.200% ao ano. Eu nunca fiz essa conta, eu estou falando de ter lido aí no jornalismo econômico. Então, essa era a inflação com a qual a gente trabalhava. E, de repente, essa inflação zera, vem o plano real.
Aquilo é o mesmo que você meter o pé no breque com um carro a 150 por hora, todo mundo bate a cabeça no vidro, né? E aí nós tivemos que aprender a viver dentro dessa outra realidade. Os aluguéis dos meus clientes, os proprietários, ficaram no desespero, porque o aluguel aumentava todo mês. Não tinha esse negócio de reajuste por ano, não. Era todo mês tinha o reajuste do aluguel. E aí eles ficarem com o aluguel sem reajustar de maneira nenhuma, ficou todo mundo desesperado, até habituar, né? Foi muito difícil. Então, e crises políticas, né? Passamos por momentos difíceis na política nacional, e a democracia brasileira, eu acredito que ela, a esta altura, serve de exemplo ao mundo, porque passar por tudo que passamos, e estamos aqui incólumes e vivendo, discutindo, debatendo, tá polarizado, tem direita, tem esquerda, olha, deixa ter, tá aí, né? Pela primeira vez eu estou assistindo um congresso na minha vida, nunca vi isso. Um congresso nacional que tem vontade própria. Olha que beleza. E aí o presidente tem que se virar e negociar. Olha, nunca vivemos isso. Então eu acho que o país está uma maravilha. Ideologias à parte, porque eu, como gestor público, não posso ter ideologia. Eu tenho que ter objetivo e responsabilidade social, administrativa. Ideologia para quem é da política, para quem é militante, aí é outra história. Dentro do Congresso Nacional, o voto de esquerda tem exatamente o mesmo peso do voto de direita. E quando você tem um projeto de lei que gera benefício para um grupo da sociedade, não importa, você precisa do voto. Tem que ir lá bater na porta do deputado, convencê-lo da necessidade e pronto. Então, eu sou uma pessoa que não tenho uma ideologia para seguir. Para mim é a necessidade do momento. Eu tenho que me dar bem com todos. Como lá na OAB, do Lamáquia para cá, eu tive um bom relacionamento com todos os presidentes do Conselho Federal com suas tendências políticas. Mas aí é ele. Mas a instituição, Conselho Federal de Corretores e Conselho Federal da Ordem dos Advogados, tem que conversar. Porque quando vamos para as audiências públicas no Congresso Nacional, temos que falar a mesma linguagem, senão a gente não vai para frente. Então, eu acho que o Brasil vai muito bem. Tivemos aí provações fantásticas e o Brasil, eu acho que não pode ter nada pior do que já aconteceu até agora. E considero a minha geração privilegiada. Eu nasci no ano de 1951, primeiro ano da segunda metade do século passado, que já se foi há 24 anos. Olha só como o tempo passa, né? Então, eu acho tudo que vivemos... eu peguei o período do... como era lá o baixinho do Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, o fim da era Vargas, para cá. Comecei a me entender por gente na época do Juscelino Kubitschek, e de lá para cá, é evidente, meu pai muito questionador e participante assim de política, então eu tive uma escola muito forte. E eu vejo o Brasil com muita satisfação, uma democracia consolidada, que resistiu a tudo e a todos, não teve como derrubar essa estrutura, e eu acho que nós estamos como um exemplo para todo mundo. É a minha visão. Olha só, né? É uma visão muito importante desse cenário político. A gente sabe que a gente enfrenta dificuldades seríssimas, né? E influencia muito a questão política, influencia na economia. Tudo. Tudo. Olha, eu costumo dizer o seguinte, o político é tão importante, da minha geração. Eu fui presidente de uma Santa Casa na Praia Grande, com todas as dificuldades que enfrentam as Santa Casas. Eu fui presidente e provedor. Conheci bem. E não teve no Brasil nenhum ministro da Saúde, no meu ponto de vista, melhor que o Zé Serra.
que não sabe nem aplicar uma injeção. Não tem nada a ver com medicina. Mas como ministro da Saúde, foi uma coisa espetacular, né? Quebrou a patente dos genéricos, criou o pacote aí para AIDS, aquele kit, né? Para poder distribuir pelo SUS, que revolucionou o atendimento do SUS. E não tem nada a ver com medicina. Então, o que você falou, política, está em todo lugar e em tudo que se faz. E eu vejo as pessoas criticarem o Congresso Nacional, os deputados. Vai lá para você ver. Não é brincadeira, aquilo é uma dificuldade fora do comum. Você ter consenso em alguma coisa ali dentro, e que coisa maravilhosa que é. Cada um com uma ideia, cada um com interesse, com uma posição diferente. E aí, no fim, você tem que congregar aquilo tudo para poder tirar o resultado possível. E a sociedade continua andando. E eu acho que o Brasil vai bem, vem vindo bem, apesar de tudo, pela grande capacidade que tem o político brasileiro de saber conversar, de saber entender. Tanto é que a diplomacia brasileira já foi considerada a melhor do mundo, porque são os melhores negociadores. É isso aí. Muito bom. Presidente Viana, qual o conselho que o senhor daria ao jovem que quer entrar na profissão de corretores de imóveis e até mesmo para o advogado que pensa em ser corretor de imóveis? Olha, eu te digo uma coisa muito simples. Parece até banal, mas basta um detalhe só, o resto é tudo, dá para resolver. É ser honesto. Ser honesto. Porque como é difícil encontrar pessoas honestas. É muito difícil. E um cliente, quando encontra um profissional honesto, ele até ajuda na parte técnica para ter o cara do lado. Pode ter certeza. Então, honestidade é a base de tudo. Sinceridade. Tratar o cliente com todo respeito, com toda consideração, mas também, por outro lado, nunca abrir a guarda. Porque todo cliente, se puder, ele vai lhe passar para trás. Isso é no ramo do direito, em qualquer lugar. Se o cliente tiver um pequeno espaço que seja para ele levar uma vantagem financeira sobre você, ele vai levar. Nós temos que trabalhar consciente disso, mas não podemos de maneira nenhuma querer levar uma vantagem desonesta sobre um terceiro, de maneira nenhuma. Perca o negócio, parta para outro, mas não seja desonesto. Qualificação técnica, evidentemente, é a base de tudo para poder vender um serviço adequado. Mas é ser honesto e não ser bobo. Para mim, é a receita que tem para que você possa se desenvolver. Eu tive a oportunidade de conversar com uma figura controversa, muito interessante, que me deu, em poucas horas, batemos um papo de 2 horas, mas nessas 2 horas ele me deu algumas informações que eu considero um pós-graduação. É o Dr. Rey, lembra do Dr. Rey? O Dr. Hollywood. O Dr. Hollywood, Dr. Ray. Ele mora aqui em Vargem Grande, Paulista, né? Até... Ele tá mora na região, mora na região. Aquele cara é de uma inteligência absolutamente fantástica. Né? E aí eu perguntei para ele, o que te deixou rico? É ter muito cliente rico? Ele falou, não, o que me deixou rico foi rejeitar cliente rico. Eu falei, mas como? Eu falei, não, você pega uma mocinha, 26 anos de idade, casada com um dono de poço de petróleo daqueles texanos, que tem 60 anos de idade. Ela é linda, maravilhosa, mas vive infeliz. Aí chega para mim que ia operar o nariz. Fala, se eu operar o nariz dela, ela vai entrar com uma ação depois contra mim que
nem toda a minha propriedade paga a indenização que eu tenho que pagar para ela. Então eu fiquei rico sabendo rejeitar o serviço que poderia me dar problema. Vê que cabeça? Eu não quero o dinheiro dessas pessoas. E assim deve ser todo profissional. Se o cliente é um cliente problemático, sai fora, deixa ele para lá. Não fique pensando em ganhar aquele dinheiro, porque o dinheiro que você vai ganhar dele não vai dar para pagar um advogado bom para lhe resolver o problema que ele vai te arrumar. Esse é um ponto muito importante. Palavras do Dr. Rei. Sabe as palavras. O exemplo foi bom, né? Muito bom mesmo. Verdade. Presidente, o presidente poderia nos contar algum momento marcante nessa trajetória brilhante que o presidente teve? Alguma coisa que o presidente possa compartilhar conosco? Tantas experiências aí, uma que o presidente possa selecionar aqui para a gente? Olha, eu não tenho. Eu sempre um cara assim de uma vida muito comum, muito simples, e não tem nada de excepcional. Se eu tiver que te falar alguma passagem que tenha me marcado na vida profissional, foi naquela época em que a caderneta de poupança estava dando 80% ao mês, e aí todo mundo queria vender seus imóveis e aplicar na poupança. E depois pegava, comprava um outro, especulava no mercado, né? Então esse período aí foi um período muito interessante. E naquele momento um casal de idosos me pediu para vender um apartamento deles, uma kitnet, que eles queriam investir o dinheiro. Eu falei para eles, não façam esse negócio. Vocês vão perder. Se vocês fizerem, vocês não vão comprar um outro apartamento, jamais. Por mais dinheiro que dê a poupança, vocês não conseguem comprar o apartamento de volta. E eles acharam ruim comigo e fizeram o negócio. No fim, acabaram fazendo lá com outra pessoa. No fim, os dois morreram, mas no lar dos velhinhos, porque não tinham onde morar. Foram morar no lar dos velhinhos. Então, é um negócio que eu lembro assim, que eu achei muito interessante, porque foi um cliente que brigou comigo porque eu não quis vender o apartamento dele. Eu sou corretor e vendo imóveis, né? Mas não quis vender porque sabia que ia gerar um problema sério na vida deles. Como gerou. Então, mas tirando isso, eu não tenho nada assim de excepcional, não. Mas é uma história assim, impactante, porque você pensa só que a visão, né, do presidente no sentido de avaliar que aquilo ia dar um risco imenso para aquela família, né? Tanto é que deu, né? Perderam. Que vai ao encontro que o conselho que o presidente nos deu aqui, honestidade. Né? Não fazemos qualquer negócio. Não, de maneira nenhuma. Isso é importante. É isso aí. Mas, presidente Paulo, a gente está chegando, infelizmente, ao fim aí. A nossa diretora já está nos cobrando, dizendo, olha, o horário já está estourado. Mas, presidente Viana, eu acompanho o senhor nas redes sociais, acompanho o senhor tem uma atividade intensa de reuniões no Conselho Federal, palestras, uma atividade bem nas redes sociais, posta lá, atividade com a família, com os netos. Eu queria perguntar, qual o segredo para tanta motivação e entusiasmo? Olha, eu não sei, viu? Eu, às vezes, me pergunto por que que eu me meto em tanta coisa, né? Mas, sei lá, a vida a gente tem que vivê-la, não é verdade? E a cada momento que passa na vida, né, quanto mais você vive, mais você vai vendo, constatando a necessidade de não ficar parado, de ter atividades. Eu te diria o seguinte, né? Tem uma poesia aí que diz isso. Quando você está comendo pipoca, você come de qualquer jeito. Mas quando vai terminando as pipocas dentro do saquinho, você já começa a pegar ali com cuidado para melhor absorver, né? A delícia da pipoca. E eu acho que a mesma coisa é com os anos de vida, né? Afinal de contas, eu nasci em 1951. Estou ainda, graças a Deus, sem nenhum problema que possa gerar algum tipo de prejuízo nas atividades. Então vamos levando. Enquanto puder ser útil para a sociedade, vamos ser, né? E levar a vida. Eu acho que se parar, pode ter problema. Então vamos em frente.
E eu gosto muito de ter atividades intensas no decorrer do dia todo, até na hora de deitar. Então eu levanto de manhã e dou muitas entrevistas, né? Eu tenho uma assessoria de imprensa muito boa, tem dia que eu chego a dar 8, 10 entrevistas num dia só. E sempre a par dos acontecimentos, acompanhando, lendo, analisando dados, né? Para poder ter o conteúdo na hora de falar, dentro daquilo que é a atividade. E sábado e domingo eu também não deixo de publicar, que eu vou na feira, vou na missa e estou lá com os netinhos e vamos levando, né? Muito bom. Olha só. E, presidente, a gente sempre pede uma indicação nos momentos finais de um livro, um filme, uma série. E não vai ser diferente o presidente pedir uma indicação? Olha, eu gosto muito de estudar a personalidade humana. Então, filme, sem dúvida nenhuma, Os Miseráveis. É um filme absolutamente fantástico, comprido para burro, mas de muito conteúdo, muitas mensagens. E quando nós estamos aqui nesse mundo material, eu acho que a gente tem que procurar saber conquistar as pessoas, entender as pessoas, compreender suas dificuldades, limitações e saber extrair dessas pessoas o melhor que ela possa ter. E aí eu recomendo um livro antigo, cafona, mas que, se souber ser aproveitado, ler e grifá-lo e reler os grifos constantemente, é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Dá um poder a quem segue aqueles ensinamentos fora do comum. E o livro tem uma mensagem muito importante. Honestidade acima de tudo. Jamais falte com honestidade. Essa é a lição número 1 do livro. Então, e saber conversar, conquistar as pessoas, né? Eu recomendo tranquilo, sabendo que estou produzindo um benefício para quem vai ler. Olha só. Muito bom. Presidente Viana, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast. Eu acho que faltou tempo, né, doutor Paulo? A gente podia agendar um próximo para poder falar um pouco mais sobre Cresce, mercado imobiliário, parcerias da OAB com o Cresce. Acho que ficou muito assunto aqui pendente, mas foi assim, muito bom. Só temos aqui a agradecer ao senhor por esse momento tão... o tempo passou voando, né, Paulo? Isso é verdade, é verdade. Uma honra tê-lo aqui, viu, meu presidente? A honra é minha. E eu não posso dizer que foi maravilhoso, eu vou ter que esperar uns 5, 6 dias mais ou menos para ver a repercussão. Eu sou muito pela repercussão. Viu o que esse cara falou? Cara maluco. Ele é presidente do Cresce. Mas eu não tenho a menor dúvida que a repercussão será muito positiva. Espero, mas não me estranharei. Mas, presidente, foi muito bom mesmo. Sinta-se abraçado, prestigiado por toda a nossa diretoria aqui da OAB de Carapicuíba, de toda a nossa cidade, né? Eu falei com o nosso doutor Rogério, né, uma honra tê-lo aqui. A gente sabe da importância e toda a instituição que o presidente representa com certeza um dos nomes mais importantes que a gente tem recebido aqui na nossa instituição nos últimos anos. Muito obrigado. Então um grande orgulho tê-lo aqui conosco e a gente vai guardar essa recordação para sempre, com certeza. Tá bom, muito obrigado. Eu agradeço a atenção, o carinho, toda essa gentileza com a qual vocês me receberam e me coloco inteiramente à disposição. E tenho certeza absoluta que lá no Cresce, é claro, todos têm a porta aberta e quando puderem nos visitar será um prazer muito grande. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado. Bom, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado. Nós conversamos com José Augusto Viana, presidente do Cresce de São Paulo. Muito obrigado pela sua importante audiência. Fique conosco. Curta as redes sociais da OAB de Carapicuíba, @Carapicuíba Podcast 181. Aqui você tem notícias e conteúdo de qualidade 24 horas à sua disposição. Forte abraço, fique com Deus e um abraço e um beijo carinhoso no seu coração. Tchau, muito obrigado.